Amém a todos. Amém, bom dia. 16 de maio, que estamos para continuar nossos estudos, né? E hoje nós estaremos ainda no livro de Provérbios, que é um livro que tem me chamado a atenção por uma série de situações tão práticas, né, que ele oferece, e também porque, na realidade, é um livro que se prega pouco, né? Uma outra situação é pregada, mas na grande maioria é um livro assim que realmente se lê alguns versículos específicos, né? Mas ele tem um conteúdo muito grande. Oi, Nancy, tudo bem? Fala para o Márcio que estou aproveitando o chimarrão. Aproveitar que não tem quase ninguém na plataforma, que tem sido ótimo esses dias lá na igreja, graças a Deus. E vamos orar então, né? E oramos por alguns motivos especiais, né? Pai querido, em primeiro lugar, quero render graça pelo teu amor, pela tua palavra de misericórdia sobre nós, pela renovação das tuas misericórdias sobre nós, Senhor. Quero colocar diante de ti esse momento que nós queremos, como igreja, estudar e aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Quero declarar, ó Pai querido, em primeiro lugar, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua proteção sobre nós, livrando-nos de todos estes males que têm acometido a sociedade, a humanidade, não apenas o Covid, mas tantas outras situações, Senhor. Em segundo lugar, como igreja, Pai querido, quero te louvar, porque foi uma semana onde nós abençoamos várias famílias com cestas, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque famílias e famílias pastorais foram abençoadas através do amor, da atitude, Senhor, que as pessoas responderam em imediato ao pedido da cesta, Senhor. Obrigado, ó Pai querido, porque graças à tua bondade sobre a vida dos teus filhos que frequentam Monte Hebrão, primeiro, que a minha casa tem sido motivo dessas bênçãos, Senhor. Segundo, porque a tua casa tem sido o que operaciona essas bênçãos na vida de tantos outros, Senhor. Colocamos também um pedido especial e um clamor especial por Israel, Senhor. Pedimos que a tua paz esteja sobre Israel. Abra os olhos daquele povo, Senhor, para que eles possam entender que a proteção maior não será um domo de ferro, não será uma cobertura estratégica militar, mas a proteção maior virá de ti, Senhor, virá de ti. Por isso, Pai querido, abra os olhos deles para entender que que o teu filho é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Nós estamos estudando hebraico, a tua língua, e é tão gostoso, Senhor, saber que aquele povo fala a tua língua, fala exatamente o que o Senhor falou aos teus profetas, mas eles não te conhecem, Senhor. Por isso, ó Pai querido, abra o coração desse povo, para que eles possam entender que o teu filho é o Messias que tanto eles esperam, e que não há mais por que esperar, porque o teu Messias já está aí, Senhor. E essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Avançando aqui, amados, avançando aqui, eu quero estar colocando o livro de Provérbios, capítulo 3 hoje. O capítulo 3 é um capítulo muito especial. Ele vai falar sobre o Messias, vai falar sobre a sabedoria, mas e não foi programado, tá? Eu estava já pensando nesses versículos e de repente essa semana esses versículos teve tudo a ver. Em que sentido que ele teve tudo a ver? Porque foi exatamente o que nós praticamos essa semana, quando algumas famílias, principalmente famílias de pastores, né? O pedido foi lançado num lugar onde os pastores, né, frequentam, a resposta praticamente foi nula, e sempre isso me incomoda muito. Aí eu passei um zap, inclusive aquelas pessoas que colocaram recurso na conta do Banco do Brasil, que é a conta que eu posso administrar, os recursos foi passado, porque surgiu nesse interino, nós conseguimos as cestas, tá? E de repente surgiu um pastor que estava com a luz, a CEMIG e a DEMAI atrasada, né? E aí era um valor expressivo, mas tinha entrado, né? Tinha entrado.
E eu só fiz o Pix para a conta dele, aí ele até queria se manifestar gratidão e tudo mais, eu queria vir na igreja. Eu falei, amado, vamos fazer o seguinte, o dia que você puder, tá, faça assim, abençoe alguém, porque amanhã talvez alguém vá precisar e você vai ter esse recurso. E aí, quando eu fui estudar esses versículos, eu vi que teve tudo a ver com o que nós fizemos nessa semana, tá bom? Eu quero começar aqui, gente, apenas com um pensamento de uma pessoa que eu gosto muito, não o conheço, né, claro, Abraham Lincoln, Abraham, né, Lincoln, né, que para quem não sabe, né, e está estudando hebraico, esse Abraham é o Aleph, né, com o Kamet, né, ele tem esse som de H, quase um R, Abraham, né. Mas ele vai dizer algumas coisas que sempre me chamou a atenção. Primeiro, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidade extraordinária em pessoas comuns, né? A minha oração é que eu consiga, em nome de Jesus, desenvolver essas habilidades, né? Em cada filho de Deus que congrega a Monte Hebron. De madrugada, amada, eu sempre oro, vocês sabem disso, que eu já falei isto. Eu oro assim, Deus, obrigado pelo privilégio de pastorear os teus filhos e as tuas ovelhas, tá? Que eu também sou pastoreado, né? Mas assim, é uma coisa assim que eu sempre falo, eu sempre agradeço o privilégio que Deus me colocou. Essa semana, coincidentemente, uma pessoa me fez a seguinte pergunta, e nós estávamos reunidos, a Khadija deu uma passadinha rápida aqui, né? E nós estava eu, todos na mesa, e eu falei, coincidiu com a pergunta, eu falei assim, me perguntaram se eu tenho arrependimento de não ter ido para o Canadá, né? Porque o Canadá é isso, o Canadá é aquilo, né? Aí surgiu primeiro da Khadija, depois do Malek, depois da Ângela, eu fiquei muito feliz. Não, nós somos tão abençoados nessa cidade, mas tão abençoados nessa cidade, que não existe outra nação, né? Então, assim, quando eu oro e eu penso nessa palavra de Abraão Lincoln, eu penso assim que Deus, então, obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de estar nessa cidade desenvolvendo habilidades, né, em pessoas como nós temos visto ao longo dessa caminhada. O campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Ele disse isso num discurso pouquinho antes do encerramento da guerra. Foi um discurso que ele fez, né, para incentivar os soldados. Você sabe da guerra que os Estados Unidos sofreu, uma guerra civil interna, por causa da questão da abolição, questão do, do, da escravatura, né? Então, assim, quando ele fala esse discurso, eu fico feliz, porque é verdade, nós não somos chamados a desistir. E aqui é uma prova, gente, que eu falo que muito do que o coaching oferece hoje já existia, né? Eu gosto muito dessa frase dele. Vocês não conseguem escapar da responsabilidade da manhã, esquivando-se dela hoje. Tá? Essa frase ele falou pós término da guerra, quando ele estava propondo, né, a pacificação de todos os Estados Unidos, né? E eu realmente vejo ele tentando assim, gente, olha, nós somos uma nação ferida, tá? Porque o contexto do discurso é, nós somos uma nação ferida, não é hora de ficar brincando, né? Quem que venceu, quem que perdeu, é hora de nós... E no meio do discurso ele fala essa frase, né? Nós não podemos esquecer das nossas responsabilidades, né? E tudo isso tem a ver com os versículos que nós vamos estudar. São poucos versículos, talvez até acabe um pouquinho antes, tá? Mas eu quero trabalhar neles conforme nós estamos. Então, a King James, a João Ferreira atualizada, a King James também atualizada. Sempre que possível, não deixe de cooperar com quem precise de ajuda. Olha só, tudo que nós fizemos essa semana, né, gente? Veja a João Ferreira, não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder de fazê-lo, tá? A King James não coloca essa frase final que está no seu poder de fazê-lo ou com quem precisa de ajuda. Ela coloca com quem precisa de ajuda. Mas a atualizada, né? Aqui é uma discussão do texto original, mas a ideia do verbo no hebraico é: você tem condições? Ajude. Se você tiver, faça, né? Não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volte amanhã,
Jesus vai usar esse versículo aqui, tá? Quando ele fala daquela pessoa que vem de madrugada pedir pão, tá? E nós estudamos já no aulão as parábolas em Lucas, e nós vimos que os termos usados ali, principalmente para o pão, que no grego é artos, né? É aquele pão que todo judeu deveria fazer a mais. O judeu consumia 4 pães no dia, ele deveria tentar fazer 5 pães. E para aquele pão, quando ele soubesse de alguém que estava precisando, ele iria ofertar. Então, quando Jesus faz esse jogo de palavra, o que, que Jesus está falando? Olha, é, o que vocês precisam, né, é entender que se vocês têm a capacitação para abençoar, vocês precisam abençoar. Então, quando ele vai trabalhar isso aí, gente, é um chamado que ele está colocando para que eu e você possamos assim estar cumprindo aquilo que o Senhor determinou. Então ele fala assim, Silas, a Monte Hebron tem condições de abençoar, então que ela abençoe. Quanto mais a Monte Hebron abençoar, mais a Monte Hebron será abençoada, tá bom? A NVI com a linguagem de hoje, tá? Quando for possível, não deixe fazer o bem a quem dela precisa. A linguagem, sempre que puder, ajuda os necessitados. Não diga teu próximo, volte amanhã. Ó, não diga ao seu vizinho, porque o termo no grego, ou no hebraico, desculpa, está mais próximo de vizinho mesmo. Mas como Salomão está falando por uma cultura dele, a probabilidade que seja conhecido. Você sabe que um conhecido teu, uma pessoa está precisando de ajuda, então ajuda. Essa semana vocês ajudaram desconhecidos no mundo físico, mas conhecidos no mundo espiritual, porque todos são famílias de irmãos, né? Principalmente as famílias pastorais, tá bom? E, gente, olha, houve uma época, né, que eu sei o que é enfrentar essas lutas, lá quando nós estávamos na Cesar Alvim, né? Então, eu sei o quanto é difícil enfrentarmos determinadas lutas. Então, quando eu olho e eu escuto de alguém que está passando por uma situação, imediatamente eu faço essa convocação quando eu não tenho todo o recurso, tá bom? Mas nós temos sido agraciados. Então, capítulo 3, todo o capítulo 3, se bem que nós vamos estudar apenas 3 versículos, mas a ideia do capítulo, boa parte do capítulo 3, contém conselho que se concentram no conhecimento de Deus, que são os primeiros versículos, tá? Lembrando que esta palavra no hebraico de conhecimento, que é a palavra sabedoria, nesse caso, tá? A etimologia da palavra shakam, né, no hebraico, ela tem a ver com uma relação direta com a questão messiânica. Então, é aquilo que eu já disse, né, que o Rabino comentou que nós poderíamos pegar uma Bíblia e riscar a palavra sabedoria até o capítulo 9 e colocar Messias. Né? Então, é bacana você ver essa questão que uns concordam, outros não concordam, mas realmente é uma resposta. Sim, Gabriela, glória a Deus por isso. Glória a Deus vendo as famílias indo lá buscar. Glória a Deus quando eu repassei o valor que ultrapassou, que aí apareceu, né, para quem não chegou no começo, uma situação de luz e energia. Glória a Deus, porque ó, isso é cristianismo ativo, né? E Tiago fala muito isso. Teve uma pessoa que levou até ovos, aí quando a família pastoral veio buscar, ele veio buscar à noite, a pessoa levou à tarde, veio buscar à noite, tinha ovos, tinha uma caixa de leite e tinha, acho que, pacote de bolacha. Eu não cheguei a olhar. O pastor olhou e falou assim, esses ovos também? Falei, olha, a pessoa deixou tudo aqui, então é tudo. Aí o pastor começou a chorar. Nossa, o senhor não tem ideia como eu gosto de um ovo frito. E ovo frito é quase que a última coisa que a gente compra. A gente compra quando não tem dinheiro, que é barato, mas... Então, assim, são essas pequenas coisas, gente. Desculpa estar aqui, que realmente me emocionou essa semana. Muito mais em ver a resposta da igreja, tá? Muito mais em ver a resposta da igreja. Então, avançando aqui, tá? Baseia-se no caminho para a sabedoria. Todo o capítulo 3 de Provérbios vai trabalhar isso, só que no final, que é os versículos que eu escolhi, ele vai colocar numa situação relacional, né? Comportamental. E eu repito, para quem chegou agora, gente, eu não tinha programado fazer, eu já tinha pensado, aliás, desde segunda-feira eu comecei a estudar, eu estou assim com os meus dias, segunda noite eu dou aula no MP, terça no Caleb, quarta eu tenho, ou prego, eu tenho que estar lá gerenciando o culto, vocês viram o problema que deu
na plataforma, tecnologia é isso, quinta-feira eu dou aula, e sexta-feira, às vezes, enfim, todas as minhas noites estão tomadas, né? Mas graças a Deus que à tarde eu tomo um chimarrão e eu fico despertado para a noite, graças a Deus, porque até a erva nos detalhes Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Tem até uma música, né? Deus cuida de mim. Eu estou muito emocionado hoje, por isso que eu estou divagando bastante, tá, gente? Mas quando eu pego, gente, olha só, a analogia que eu faço daquele pastor pegando aquela caixa de ovos é quando eu recebo uma coisa supérflua, né? E alguém vai lá, me leva um lanchinho, me leva uma esfirra aberta, que levaram esses dias. Eu amo esfirra aberta, não gosto, tá, de outro tipo de esfirra, e de repente leva erva de chimarrão, traz aqui em casa. Então, quando eu começo a usufruir essas coisas, eu falo, detalhes tão pequenos do Senhor com a minha vida. Vamos avançando aqui, senão nós vamos perder muito tempo e eu já estou muito emocionado. Então, o resumo dos versículos que nós vamos estudar, gente. Nosso coração é tão enganoso quanto desconfiado. Portanto, precisamos ser simples e honestos em nossos relacionamentos com os outros. Porque esses versículos que eles vão estar falando assim, gente, se você não seja omisso, né? Não seja mentiroso, vocês vão ver que tem uma parte que ele fala, mas seja simples, para que o teu coração não te engane. Porque às vezes nós não priorizamos algumas situações muito pontuais, muito práticas, né? Então, avançando aqui, não deixe de fazer o bem a quem merece, tá? E a expressão aqui no hebraico para fazer o bem é a palavra que é a etimologia da palavra maná, tá? Que não segure para você. A etimologia da palavra é um convite para fazer o bem, para se sentir bem, tá? Na conjugação verbal é mais ou menos assim, você primeiro eu vou ler os comentários rabínicos, tá? Eu vou falar, tá? Eu li muitos comentários rabínicos sobre isso aqui. A maioria dos rabinos, não vou colocar 90% do que eu li, falou assim: Deus criou eu e você, tá? Com algumas facetas. Uma delas é ajudar o próximo. Tá, okay? Então, quando você pode ser rico, você pode descansar, você pode adorar a Deus, você pode ler a Torá, no caso, o termo que o Rabino usou, ler a Torá, frequentar a sinagoga, você vai estar preenchendo essas lacunas que Deus fez. Mas se você não for bom ao próximo, tá? Se você não for bom ao próximo, tá? Você estará incompleto. Gente, eu nunca esqueço, acho que num dos aulões eu já contei isso. Em Curitiba, eu fui numa sinagoga a convite de uma pessoa, tá? Eu estava sentado lá porque eu estava muito mais curioso do que qualquer outra coisa. Aí o rabino disse assim: é, esta semana, esta semana, vocês vão comprar sapatos, né? E passem na loja do fulano. Ele só disse isso. A pessoa, o judeu que tinha me convidado, tá? Ele disse assim: Silas, qual que é o seu número? Eu falei assim: por quê? Porque eu vou te comprar um sapato. Não, mas não estou precisando. Silas, qual é o seu número? Aí quando nós saímos de lá, eu falei: mas o que aconteceu? Aí ele explicou, falou: olha, quando o rabino fala isso, significa que aquele irmão, tá, está passando por necessidade e ele tem uma sapataria. Logo, todos nós vamos lá e compramos um par de sapato, mesmo sem precisar. E aí eu falei assim: ele vai fazer uma liquidação, ele faz um preço melhor? Vocês não têm ideia como esse cara me olhou. Eu falei: como assim? Se pudermos, nós vamos pagar a mais, entendeu? Aí eu falei assim: isso é coisa de vocês brasileiros, né? Quando alguém está passando por necessidade, tem uma lojinha, vocês acham que ele tem a obrigação de vender mais barato para poder. Nós pensamos o contrário. Se o sapato vale, vamos supor, R$ 1, nós vamos pagar 1,20, 1,30, nós vamos pagar a mais. E às vezes a gente fica assim: não, mas eu vi em tal lugar mais caro, vou pagar o preço que vale. Então, ele trabalha isso aqui, ó, gente, nós não vamos deixar. Então, por que eu fiz essa longa viagem? Por causa dessa palavra, tá? Se você se sentir bem, você vai fazer o bem, tá? Eu fico pensando assim, talvez a gente fala assim, ó, o fulano, né, da igreja tal, está passando por necessidade, todo mundo vai pensar, ó, então vai ser mais barato. Mais antes assim, deveria ser o contrário. Bom, voltando aqui à etimologia dessa palavra, tá? Que é a etimologia não é maná do maná que caiu do céu, tá, gente?
maná, o maná que caiu do céu é outra palavra. Muitas pessoas confundem. Eu mesmo, numa prova, confundi. Tá isso há anos atrás. Tinha acabado de descer da arca, né? Mas assim, a situação de você sempre se sentir bem. Por quê? Porque eu e você fomos feitos para abençoar. Então, não temos esse espírito de mesquinharia, tá bom? E essa expressão fazer o bem, que é a palavra ou seja, o que é correto. Então, que na realidade aqui não está somente numa questão de ajuda ao próximo no sentido financeiro, no sentido, mas o que é o correto. Então, ele está dizendo, cada vez que você fizer o que é correto, você vai sentir bem. Paulo vai trabalhar isso, gente, não entristeçais o Espírito Santo que está em você. Então, Paulo, ele vai trabalhar a questão de que quando, e ele vai pegar isso de Jesus, né? Que quando eu e você praticamos ou deixamos de praticar algo que é desígnio do Pai, nós o entristecemos. E ao entristecermos isto, tá, nós caímos numa situação de desagrado a Deus. Então, por isso que Paulo vai colocar, quando você deixa de fazer o que é correto, o que é certo, você desagrada a Deus. Tá? Fazer o bem alegra o coração, com certeza. Aliás, viu, Andressa, tem vários versículos em Provérbios que fala sobre isso. O que formosura o coração, o que alegra o coração, que é essa questão de você poder ajudar o outro, ou seja, fazer o que é correto. E todas elas vão ter essa palavra tuof, ou tof, né? Tob, né? Lá na sua questão. Quem está estudando hebraico sabe que aqui está faltando o Danish, né? E por isso, apesar disto, ele vai ter o som de B assim mesmo. Nós não estudamos a peculiaridade, né, do bet, mas no hebraico esse top, ele é muito forte aí, que é o que é correto. O que nós podemos comentar aqui, gente? A princípio, o que o Salomão está dizendo é, cara, você tem condições de ajudar? Ajuda. Agora, existe uma questão aqui, tá? Que é a seguinte, a quem merece. Em alguns originais, isso aqui não está, tá, gente? Porque após a reforma, foi assim, refeita alguns textos, eles entenderam que essa palavra aqui estava dizendo que eu teria o julgamento. Aí, agora ela volta, porque eles foram ver muitos textos originais, não sei se você tem uma ideia, no mês de abril, né, foi devolvido para Israel vários papiros antigos que eles encontraram ali no Irã, numa situação ali. E foi devolvido também um vaso, né, contendo um dos textos mais antigos do livro de Esther. Então sempre tem uma situaçãozinha ou outra que eles corrigem, mas não muda a verdade, tá? Por quê? E o que eu quis colocar aqui esse símbolo que parece uma aranha, mas que não é uma aranha, é uma nuvem e a conexão. Vocês vão ver lá na frente que eu vou usar essa mesma imagem de novo, tá? Para tentar explicar aqui. Então, você faz o bem, é como esse jogo aqui, ó, né? Você vai fazendo essa questão de uma praticidade ou de uma forma prática aqui, correto? Tá? Estando em tuas mãos, tá? Estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. A palavra estar nas nossas mãos, né, que é essa etimologia que vai de Hayak, né, ter o que o outro precisa. Estudante de hebraico da terça-feira, esse é a base da palavra Jeová. Por que não é Jeová? Porque não tem um iota aqui, ó. Então, o que na realidade nós poderíamos dizer? Olha quanto que um iota muda tudo. Tá? Um iota vai transformar isso aqui em Adonai, tá? Ou Jeová, mas ou Javé, tá? E arrancando o iota volta à essência. Então, para o judeu, Jeová ou Adonai é a essência do que eu preciso. Eu acho linda essa expressão. Por isso que essa expressão aqui com iota vai aparecer na maioria dos salmos de Davi. Davi ele vai chamar Deus como El Shaddai em alguns versículos, mas na maioria ele vai
trabalhar com o termo Adonai, Yahvé, tá? Com iota. Por quê? Porque Davi era a pessoa agradecida. Davi, ele tinha no coração dele uma virtude que nós precisamos ter. Ele sabia que Deus tinha tudo o que ele precisa. O que ele precisa, Deus tem. Por isso que ele fala, no clássico salmo dele, nada me faltará. Se ele tem tudo o que eu preciso, então não vou sentir falta de nada, tá? Se nós conseguirmos, gente, entender isso, é um avanço fantástico na nossa caminhada com Deus. A capacidade de fazê-lo, né? Aí essa palavra no hebraico é a palavra, ó, aí, olha que coisa fantástica, gente. Essa etimologia aqui é a palavra, ó, iota aqui, tá vendo? Ela é a palavra de El Shaddai, entendeu? El Shaddai. Shaddai guerreiro, El, o Deus com as mãos cheias para lutar por mim. Shaddai guerra, né? Ou guerrear. Então, o hebraico é muito lindo, né? Então, esse versículo 27, gente, é um dos versículos assim que mais tem a essência de Deus. Porque, de uma certa forma, num único versículo vai aparecer duas palavras que fazem parte da etimologia dos nomes de Deus. Quando o hebraico usa a etimologia de um dos nomes referente a Deus, o que é usado para Deus, na realidade ele está trazendo a essência. Então, qual que é a essência? A essência é, ele tem o que eu preciso e as mãos dele estão cheias daquilo que eu preciso. Aí tira-se o iota e o iota vem para cá, tá? Então significa o quê? Porque o hebraico trabalha muito esses acrósticos, essas questões aí de fazer, brincar as palavras, desculpa o termo, mas brincar no bom sentido, trabalhar as palavras, tá? Então, assim, o iota não está lá, vem para cá, por quê? Porque vai configurar as mãos cheias. Então, esse versículo, primeiro, vamos pegar na questão messiânica, tá? Tudo o que eu preciso, as mãos dele está cheia, né, para suprir as minhas necessidades. Aí coloca um iota e tira de lá, põe para cá, e tudo que você tem nas tuas mãos, não esqueça de abençoar o teu irmão. Ou seja, se você pode fazê-lo, você faça, entendeu? É esse avanço aqui. Então, qual que seria a ideia desse versículo, tá? A palavra ayad, não, ayad, é ter o que o outro precisa, você tem o que o outro precisa, tá? Então, você tem o poder de fazê-lo, e aí vem a palavra assad, trazer à existência. Essa palavra nós não estudamos, mas é o final do versículo, tá? A palavra assad quer trazer à existência. Então, você tem as mãos cheias, mas você não retém. Você faz ou você leva o que o outro precisa. E aí, o que, que é? Para o outro não cair, você vai, né, criar uma ponte de amor, né, uma ponte de cesta básica, uma ponte de ovos, uma ponte de caixa de ovos, bolacha, a oferta em valor que pagou a CEMIG e a DEMAI, entendeu? Você vai criar, são pontes de amor, né? Até sobre esse Ministério Pontes de Amor é interessante, né? Mas não é o caso aqui. Então, pontes de amor, tá? Você cria essas pontes. É, é muito gostoso quando você está nessa conexão com o mundo espiritual, tá? E aí você começa a perceber o suprimento de Deus, o cuidado de Deus, o detalhe de Deus, o mover de Deus em todas as coisas, né? Então, como é que seria isso? Nós já usamos essa figura, mas então você tomou conhecimento, tá? O teu ouvido escutou, né, a mensagem que a pastora colocou, você ouviu, né, você tomou conhecimento, tá? Você anotou o pedido de ajuda, vamos colocar assim, você fez um cálculo na sua casa, não, eu consigo ajudar com isso. E olha, gente, você fala assim, pastor, o valor, eu só podia com R$ 10, fiquei com vergonha. Mano, se 6 pessoas dessem R$ 10, compraria aquela cesta, que a gente chama assim, cesta rápida, ali no irmão Kedman. Então, muitas vezes, amado, não é o valor, não é uma pessoa só que vai dar todo o valor. Nós tivemos uma pessoa que deu um valor X e graças a Deus, supriu a CEMIG, que estava já inteirando, né? Entrou, já estava entrando no segundo mês, teve uma pessoa pouco tempo entrou no terceiro mês. Não, eu sempre falo para as pessoas, não espere entrar no terceiro mês. Entrou no segundo, já peça ajuda, que foi o caso desse pastor.
tá? Ele pediu num grupo de pastores, ninguém se manifestou. E aí, sabe o que eu achei legal, gente? A gente vai lembrando de detalhes, né? O comentário que a pessoa que me passou o recado falou: Silas, eu sei que a Monte Hebron, porque eu ponho tudo em nome da Monte Hebron, mesmo que eu tire um valor do meu bolso, eu ponho o nome da Monte Hebron, porque é a minha casa, né? É a minha casa. Enquanto a Nova Jerusalém não for convocada, é a minha casa aqui, tá? Aí eu falei assim, ela falou assim, eu sei que a Monte Hebron sempre ajuda, né? E o senhor sempre tem o coração abençoador. Eu falei, eu fico feliz com isso. Eu não quero ser conhecido como pastor que conhece hebraico, o pastor que conhece teologia. Não, eu fiquei muito feliz, o pastor que abençoa, entendeu? Então, anote, se você anotou o pedido, você foi lá, né, viu que você tem condições de ajudar, né? Muita cestinha aí, até uma abóbora, uma maçã. Aquilo lá, gente, é um favo de mel, tá? Por incrível que pareça, não é um chofar, não. Isso aqui é o judeu é como se fosse um negócio de mel, assim, pelo menos no desenho original é. Agora que eu passei para cá, ficou desse jeito. Então, você tem condições de ajudar e, ao ajudar, você está semeando. Se lembra dessa imagem? Você está semeando, mãos cheias, você está semeando a quem merece, você está semeando no mundo espiritual. Talvez a coisa mais importante é isso. E ao semear no mundo espiritual, você alegra o coração de Deus. Então, gente, quando você abençoa, tá? Você está alegrando o coração de Deus. E eu repito, gente, não é o valor. Ah, eu gostaria de ter dado tantos reais. Não é o valor. É a somatória da bondade que faz a diferença, entendeu? E assim, eu acho tremendo quando você se movimenta, né, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, né? E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, né? Eu sempre digo, gente, o privilégio que nós estamos tendo, né, na Monte Hebron. O Ministério Infantil praticamente ficou pronto. Graças a Deus, a parede pintada, tá bonitinho. Algumas coisinhas a mais nós fizemos, tá? E quando eu olho isso, eu sei que foram, né? Não importa, 2, 3 pessoas, ou a igreja toda, a questão não é cada um as pessoas que puderam ajudar, elas ajudaram, tá? E agora, as que talvez não puderam ajudar financeiramente, vão ajudar com seus dons e talentos, porque isso é igreja, né? Eu acho tremendo isso. O Rabino sempre falou assim, algumas pessoas são mais ricas que a outra. E eu falei, é verdade, não é uma injustiça da parte de Deus. Eu falei, não, é um privilégio para aquela que é mais rica poder ajudar. E é um privilégio daquela que é necessitada poder ajudar o outro que está sendo instrumento de bênção. Quer dizer, é uma ponte de duas vias. Eu preciso, o outro tem. O outro que tem me abençoa e fica, né, agrada a Deus, eu recebo e sou abençoado e também agrado a Deus por ser instrumento para abençoar o outro. Gente, é uma confusão, né? Mas o hebraico é isso, tá, gente? Então você vai tendo essa questão no mundo espiritual. Aí a resposta, né, que o texto não aceita, vai e volta amanhã que te darei se já o tens contigo. Bom, quem vai usar isso aqui, gente, é Jesus, na parábola lá da pessoa que chega de madrugada, bate na porta, pede pão, e a pessoa não tem pão, certo? Sendo que era obrigação dele de ter este pão, tá? E aí ele vai contando que naquela parábola toda, Jesus está falando das desculpas, né? Oh, Jesus, eu queria te seguir agora, mas meu pai acabou de falecer, então eu tenho que enterrá-lo. Tá? Quando nós estudamos lá no aulão, gente, é que vocês não têm ideia do que nós já estudamos no aulão, tá? Nós estudamos no grego as palavras que a pessoa usa e o que Jesus responde, porque na realidade a pessoa estava dando uma desculpa. Jesus fala, mas peraí, então se você está aqui, você está quebrando o ritual do funeral. Tá? Porque era obrigação, né? Quando ele fala eu tenho que enterrar, significa que ele era filho mais velho, era obrigação por honra ele estar lá. Ou seja, aquilo era uma mentira. Tá? E aí todas as desculpas que as pessoas vão dando, porque às vezes nós damos desculpas, né? Okay? Para várias questões. Então, essa expressão aqui, vai e volte amanhã,
é uma palavra no grego, no hebraico, que significa virar o rosto a um dever, palavra shop, né? Essa shemar aqui, ó. Ao bet aqui, ó. Aí, de novo no final, que deveria ser um V, tá? Mas lembra, ó, aqui, de novo, ó. W, B. Quando ele vai para o final, ele vai ter essa questão. Mas isso aí é para a aula de hebraico. Vamos lá. Então, esse shop aqui, ou shuop, né? Que é uma pronúncia minha, que é virar o rosto a um dever. Tá? É interessante, gente, que quando Arão é consagrado em Levíticos capítulo 28, capítulo 8, desculpa, você vai ver, né, a partir do versículo 24, e o 28 é muito forte, você vai ver que essa ideia que Moisés fala para ele, Moisés fala assim, Arão, nunca vire o teu rosto ao seu dever. Aí, quando Samuel, lá na frente Samuel vai, desculpa, quando a casa de Eli, né, é julgada, a expressão que é usada ali essa etimologia. Você virou o rosto para o seu dever. Gente, presta atenção nisso, que Paulo vai escrever essa ideia aos Tessalonicenses. Quando eu e você deixamos de ser santos, mentimos ou praticamos, porque não existe escala de pecado. Pecado é pecado. Quando eu e você deixamos de ser santo, nós estamos virando o rosto a um dever que Deus colocou em nós, que é a sua essência de santidade. Ah, mas eu não consigo ser santo. Não, você é santo porque eu sou santo. Ah, mas então o que está faltando? Está faltando criar vergonha. Está faltando você entender que a carne sempre vai estar lutando. Está faltando entender que você precisa fortalecer o teu espírito. Vocês estão vendo aqui o pensamento paulino? Gente, o pensamento paulino está em tudo isso. Tá? Então, quando Paulo vai falar que nós precisamos, que a carne é fraca, que nós somos nova criatura, o DNA de Deus ser de santo porque ele é santo, quando Paulo vai trabalhar tudo isso sobre santidade, tá? Paulo está trabalhando essa ideia, dessa etimologia dessa palavra, uma única palavra, gente, é um dever nosso. Tá? Eu não vou colocar obrigação, porque no hebraico obrigação é uma coisa, dever é outra. Obrigação o empregado tem a obrigação, tá? De zelar pelo bem do patrão. O filho deveria ter o dever de zelar para que aquele bem que um dia ele vai herdar venha na sua essência completa. Então, obrigação é uma coisa, dever é outra na cultura hebraica. Então, a obrigação é do servo e o dever é do filho. Sempre quando Paulo vai usar, e a palavra de Deus vai usar sobre obrigação e dever, ele não fala que eu e você somos obrigados a sermos santos. Ele não fala que eu e você somos obrigados a adorar a Deus. Nós somos obrigados, não, é o nosso dever. E quanto mais eu pratico o meu dever, mais abençoado eu sou. É essa ideia do hebraico de Deuteronômio 28. Se propuseres no vosso coração cumprir o vosso dever, cumprir o vosso dever. Essa ideia dessa palavra vai aparecer também em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. E agora, pois, ó Israel, quer que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que cumpra o seu dever. É mais ou menos assim, oh Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, me mostra, eu vou para o monte, eu vou para o congresso, não sei o quê, o congresso das águias, dos pardais, dos papagaios, eu vou para o congresso disso, o congresso daquilo. Aí, acho que Deus falou assim, não, 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 não. Vai ler a minha palavra. Todo o dever que eu espero que você cumpra está lá, não precisa nada disso. Essa performance, então é complicado isso, né? Hoje eu estou. Tá? E se já tens contigo, olha a expressão que ele vai usar aqui, hein, gente. Se você já tem, que é a palavra yesh, né? Ter o que o outro precisa. Amados, veja só a questão fantástica do hebraico. Essa palavrinha, ter o que o outro precisa, é a etimologia da palavra que vai do hebraico para o grego, Yeshua. Tá? O que é o Yeshua? É o que nós precisamos. Tá? No caso, o outro, a humanidade precisa. Né? Então, Yeshua é aquilo que a humanidade precisa. O que a humanidade precisa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho.
o próprio Filho, ou seja, Jesus Cristo, é o que a humanidade precisa. A humanidade, Jesus é a resposta para a humanidade. Jesus é a resposta. Quando eu trabalhava, anos atrás, acho que a Vossos deve lembrar desse período que os batistas, né? Belo Horizonte fez muito isso, São Paulo fez. Era um tema que os batistas tinham: Cristo, a única esperança. Tinha até um canto: Cristo, a única esperança. Larará, lá, 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 lá. Tá. E essa palavra, Cristo, a única esperança, mano, principalmente na década de 60 até a década de 70, era uma palavra assim muito usada pelas pessoas cristãs. Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança. Talvez a igreja, por achar que essa esperança no mundo pós-moderno não é suficiente, a igreja inventou amuletos, ou a igreja resolveu enfeitar, adornar a única esperança. A igreja quis trazer uma estética mais bonita para a única esperança, porque talvez o mundo hoje mudou. Amado, que Deus tenha misericórdia da igreja hoje. Que Deus tenha misericórdia da situação, e eu já disse domingo passado no culto, disse aqui também, assim, né, o pastor separa da mulher, vai para outro casamento e 28 mil cristãos. De novo, Silas, é porque isso me pegou, não o fato dele ter largado a mulher. Muitos pastores largam. Infelizmente, isso é um modus operandi satânico que já entrou dentro da igreja. Tá? Mas o fato de 28 mil, e já está maior, tá? Eu nem olhei mais. 28 mil cristãos dizerem: vai viver o que Deus, vai viver os teus sonhos. Tem uma pessoa que escreveu: vai viver os teus sonhos. É tempo de viver os sonhos de Deus. Meu amado, viver os sonhos no pecado é sonho do diabo, sonho de Deus que não é. Então, voltando, quando se fala sobre Cristo, a única. Amandinha, seja bem-vinda, minha querida. Ô, Curitiba hoje está frio, bom para tomar um chimarrão. Eu já tomei o meu aqui, tá? Aqui também se toma chimarrão, viu? E com erva boa. Então, quando se fala que Cristo é a única esperança e quando se tenta esteticamente mudar isso, gente, é complicado. A igreja só precisa da simplicidade, a igreja só precisa do dia a dia. Teve uma pessoa que está alugando um imóvel em Curitiba, procurando, né, para a igreja, que ele vai estar. Ele abriu, né, e vai estar trabalhando. E é o Farley, né, que vocês sabem, né? E Cornerstone, o nome da igreja, Cornerstone Church, né? A mania do pessoal botar em inglês. Mas, enfim, Cornerstone, para quem não sabe, é pedra angular, né? E eu sonhei com a igreja, eu sonhei com o local. E até no meu sonho tinha cachorro cuidando do local. Tá? No meu sonho tinha uma casa no meio de um lugar assim, com umas ferramentas, né? Uns ferros, tipo porteira, tipo casa antiga, né? E aí eu nem disse isso para ele, mas eu também sonhei que ele ia fazer o que nós fazíamos quando ele começou a caminhar comigo, que era tomar chimarrão num lugar. Então eu sonhei que nessa igreja ia ter um bosque, aliás, no meu sonho não era bosque, mas era um lugar, tá? Onde ele colocou vários banquinhos para as pessoas sentar. Hoje eu estou falando de chimarrão, desde o começo, né? Misericórdia. Para sentar para tomar chimarrão. E eu sonhei isso. Tá? Eu sonhei de quarta para quinta. E na quinta-feira ele me liga: pastor, o senhor está sendo o primeiro, eu achei um local para nós alugarmos. Ele só falou isso. Aí imediatamente eu mandei um áudio para eles. Nossa, Farley, eu sonhei e eu descrevi o local. Ele falou: pastor, esse local é assim, do jeito que o senhor está falando. Nós pensamos sim em colocar 3 pastores alemães lá, dois pastores, aliás, alemães. Eu até brinquei com ele, falei assim: ó, tem que ser pastor, o local tem cachorro e tem que ser pastor alemão, porque se é igreja tem que ter pastor, né? Uma brincadeira do sonho. E tem um bosque, pastor. Quando eu vi aquele bosque, eu pensei exatamente isso. Nossa, eu vou colocar umas cadeiras aqui e quando vier pessoas, inclusive quando vier o pastor Silas aqui, nós vamos sentar e tomar chimarrão aqui. Amado, isso é fantástico. O que é isso? É a essência da palavra. Cristo é a única esperança.
Nós temos o que o outro precisa, né? E eu sei que essa igreja vai ser abençoada, porque o Farley é alguém, né, que caminhou dentro da minha casa, a Mandinha conheceu ele demais, é alguém que eu sei que preza o evangelho base, então vai pregar Jesus Cristo, né? Tanto é que os livros dele falam muito sobre isso. Mas avançando, amado, eu sei que eu tenho, me perdi um pouquinho aqui, mas eu estou muito feliz hoje com a resposta da igreja, tá, gente? Com a resposta da igreja. Não maquines o mal contra o teu próximo. Não pense coisa errada do teu próximo. Amado, a bandeira da fé cristã, tá? E esse é o último slide. Então, para nós pensarmos um pouquinho, qual que é a bandeira da fé cristã? O que, que deveria, né, fazer parte dessa minha caminhada com Deus no dia a dia dentro da lição que nós estamos estudando hoje? E vem aqui, não maquines, a palavra sharax no hebraico, que significa não invente nada. 99% das fofocas são invenções e 1% talvez são más interpretações. Toda fofoca tem uma base na mentira. Você pode ficar certo disso. E toda fofoca, ela só prolifera, ou ela só vai adiante, porque ela precisa, né, do fofoqueiro. Então, amado, dentro da ideia desse versículo, não seja a pessoa que vai levar o mal adiante, seja a pessoa que vai levar o bem adiante. Faça o bem para o outro. Então, não invente, não maquines, essa palavra maquinar, né? Não fique inventando coisa. É interessante que no grego essa palavra vai dar a ideia assim, não fique com a mente desocupada inventando coisa, por isso que vem aquele ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo, que vem da cultura grega. Tem muitos pensamentos que nós temos no dia a dia que vêm da cultura grega e nós nem sabemos, tá? E, por sua vez, muitas coisas estão dentro do contexto hebraico. Então, o versículo fala, então, não invente nada contra o teu próximo. Ou seja, aí ele coloca aqui a palavra riá, né, que é um mal, ou algo desagradável. Então, esse mal aqui não é fazer um mal no sentido da malignidade, matar, né, destruir a vida, mas algo desagradável. Se bem que nós vamos estudar ainda o Provérbios capítulo 6, as coisas que aborrecem ao Senhor. Nós já estudamos uma vez lá no aulão, no domingo pela manhã, mas nós vamos fazer nessa plataforma, revendo, e o material novo que eu também tenho recebido, vendo, aumentando, mas uma das coisas que cria, entenda bem a palavra, gente, da ânsia de vômito, será a melhor tradução, ou seja, em outra tradução rápida, que dá nojo em Deus, tá? São aquelas pessoas que ficam inventando algo desagradável sobre as pessoas. É interessante que somente em dois versículos em toda a Bíblia aparece que Deus se sente enojado. Uma é aqui, quando alguém inventa algo falso, ou faz fofoca, ou faz calúnia contra o irmão. E o outro é lá no Apocalipse, quando o Senhor olha e fala, essa igreja, a igreja de Laodiceia, quando nós estudamos as igrejas, a história da igreja, nós vimos que a igreja de Laodiceia, ela se encaixa perfeitamente, né, perfeitamente, de pós-Segunda Guerra Mundial para cá. Ela começa em 1900, com a entrada do iluminismo, existencialismo, nós estudamos isso, mas ela se encaixa perfeitamente nos dias atuais. É uma igreja que diz que ela está rica, que ela é rica, mas o Senhor fala, você é pobre. É uma igreja que fala que está enxergando tudo, e o Senhor fala, mas você está cega. Né? É uma igreja que fala que tem a beleza das roupas, e o Senhor fala assim, não, você está nua. Então, é muito sério, né? Então, os dois lugares que o Senhor fala sobre esse aspecto, né? Disso causa repugnância, causa nojo do Senhor. E essa palavra contra o teu próximo, a palavra yashab, né? Ficou pequenininho no hebraico, mas a tradução está ali, yashab, né? A melhor tradução seria essa, uma pessoa que senta na mesa. Essa palavra yashab significa uma pessoa próxima. É isso que Pedro fala, olha, quando você for fazer o bem, comece pelos da casa, ou seja, comece pelos cristãos que você conhece, depois você estenda. Okay? Eu sei que muitas pessoas já discutiram esse versículo, mas é um mandamento bíblico, né? Então, quando você consegue entender isso, então, gente, vamos
fazer o bem em vez de fazer o mal. Vamos construir algo agradável em vez de desagradável. E vamos abençoar aqueles que estão próximos de nós, em nome de Jesus. Amém? Amado, eu encerro aqui, antes de nós orarmos, com algumas questões. De novo, eu repito, como foi agradável saber e ver a resposta da igreja. Segundo, amado, como está ficando bonita Monte Hebron. Tá? E ali nós temos alguma novidadezinha ali que conseguimos juntar moedinha aqui, moedinha ali, deu certo, né? A semana passada, uma pessoa chegou para mim e falou assim: ó, isso aqui é uma pequena ajuda para gasolina. Eu falei: mal sabe que a gasolina estava precisando daquela ajuda. Então, às vezes, são situações pequenas, tá? Que Deus te move a fazer, Deus coloca no teu coração para você fazer, faça. Porque talvez você esteja olhando a insignificância do valor para você, mas Deus está olhando o quanto aquilo vai somar e vai vir numa hora tão necessária para a pessoa, tá? O último assunto, ainda continuamos, amado, continuamos com esse Covid, pessoas têm falecido, pastores, essa semana que passou foi um, semana passada foram dois, eu parei de divulgar, parei de contabilizar morte, eu falei: Deus, vou contabilizar a vida, tá? Mas ainda existe. O que está acontecendo, o que eu tenho escutado, pessoas, principalmente nós estamos ali do lado do postinho, né? E as enfermeiras vêm conversar comigo, vocês sabem que eles estão querendo retomar algumas reuniões ali, mas com todo o cuidado, a prefeitura que está pedindo, mas enfim. E aí a gente conversa. E eles falam: pastor, primeiro, as pessoas que estão sendo vacinadas, ou essa cultura, principalmente nos jovens, já está tendo vacina, então se eu pegar, eu corro lá, eu vacino. Essa mentalidade idiota. Segundo, a tipologia orgânica de cada pessoa. Cada pessoa tem dado uma resposta a essa vacina. Ninguém virou jacaré, tá? E que eu saiba, ninguém teve um chip implantado até agora, pelo menos não tomei conhecimento, tá bom? Mas a tipologia orgânica de cada corpo são respostas diferentes. Tem pessoas que tiveram cansaço, tem pessoas que tiveram, enfim. E com isso, em vez das pessoas dizerem, poxa, está acabando, e o que acontece? Quando viram lá Israel abrindo, a Austrália abrindo, entendeu? Pronto, então aqui pode abrir também. Se você passar ali em frente à rua Liberdade, que tem alguns restaurantes, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, bons anos atrás, o Dr. Paulo falou assim: pastor Sila, só tinha casa lá. Essa rua aqui logo, logo vai ser só comércio, vai ser um movimento. Parece que ou ele sabia, ou ele profetizou, ele comentou. No fim, hoje é fato, né? Como está acontecendo com a Irapuru, né, gente? Quem aqui sabe, está aumentando muito essas questões de casa virando comércio. Enfim, quem já passou ali à noite, é um absurdo, tanto de pessoas bebendo cerveja e sendo expostas. Essas pessoas talvez entrem em contato com um ou com outro que às vezes vai estar próximo de nós. Então, o que é recomendável? Todo cuidado ainda se faz necessário, tá bom? Todo cuidado se faz necessário. Você foi vacinado, está lá na igreja, continue usando máscara. Continue passando gel. Não abraça as pessoas. Cumprimentou, dá aquele soquinho, vai lá, já passa gel. Ah, mas o que a pessoa vai pensar? Esse é o problema dela. Tá? Tem pessoas que vêm me estender a mão assim, eu me afasto até. Eu atendo pessoas, eu abro a porta, a pessoa entra, depois eu entro e eu já vou borrificando. Se a pessoa tosse, eu tenho um negócio, nossa, que exagero, todo cuidado é pouco. Amém? Amado, Deus abençoe. Deus confirma as promessas sobre as nossas vidas. E que a Monte Hebron seja rica financeiramente, próspera espiritualmente, para nós abençoarmos outras famílias e podermos ser canal de bênção em todas as áreas. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Mais uma vez agradeço a resposta da igreja. E, Senhor, eu, também para com a minha casa, com detalhes pequenos, seja uma esfirra, seja uma erva de chimarrão, seja coisas supérfluas, Senhor, mas que fazem parte de um cuidado, de um amor e até de um respeito com a minha vida, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque em todas essas coisas o Senhor tem cuidado de nós. E que nós possamos também aprender a cuidar do nosso próximo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu querido, que Deus te abençoe. Tiago, vi só você agora, que Deus te abençoe. Amém, em nome de Jesus. Encerrando aqui, tá bom? Eu tenho que fazer assim para poder encerrar.